Para não falar que a gente não tem enzimas, a gente tem a hialuronidase, que é uma enzima propriamente dita, utilizada para tratamento de gordura. Tá? Então, a enzima categórica que nós temos no Brasil, autorizada pela Anvisa, para que a gente possa trabalhar a única hialuronidase. Então, o termo enzimas para mesoterapia, ele não é tão bacana assim, né? Aí alguém fala assim, ah, tá bom, então é intradermoterapia. Outro termo que, na minha opinião, é um termo errado. Por quê? Quando você fala de intradermo, você pensa em uma única camada da pele e de administração através da pele. Então, intraderme é entre epiderme e derme, não é? Então, o nome correto é mesoterapia, por isso que eu falo que é mesoterapia. Eu expliquei outro dia numa outra live por que da mesoterapia, qual que é o objetivo da mesoterapia, como que ela foi criada. Se você não assistiu, procura. Tem aqui entre as minhas lives no Facebook, no YouTube ou no Instagram, você vai ter essa informação aí gravada para você assistir. Aliás, deixa eu te falar mais uma coisinha aqui. Se você não me segue no Instagram, no YouTube, me siga. No YouTube, se inscreva no canal. Ah, mas por que eu faria isso? Por um motivo simples. Diariamente, nós postamos conteúdo. Ah, diariamente é quando? De segunda a sexta? Não. De segunda a segunda, nós postamos um conteúdo que a gente considera que agrega muito valor para você. Gratuitamente, é só você estar inscrito no YouTube. Quando você se inscreve e aciona o sininho, toda vez que chegar um conteúdo, você vai saber disso, não é? Então, se inscreve lá no YouTube. Aqui no Instagram, também me siga aqui, Prof. Nilson Pita. Todo dia conteúdo. Terça-feira, 2 lives. Quinta-feira, podcast Farmacêutico que Lucra. Então, conteúdo assim, maciço. Outro dia, uma colega professora me convidou para dar uma palestra para os alunos dela, da pós-graduação, e o maior elogio que eu recebi foi esse. Ela falou assim, olha, acompanhe o professor Nilson, porque ele não esconde ouro, ele entrega tudo e não fica com joguinho com as palavras. Eu gostei muito dessa observação, falando que realmente a gente ensinava alguma coisa para alguém. Então, isso para nós é bom. Não, mas compartilhar o conhecimento é uma coisa muito boa. Então é assim, olha, gente. Quando você pensa em mesoterapia, você tem que pensar nas 3 grandes famílias que compõem a mesoterapia, que você pode trabalhar com elas e, a partir disso, compor todas as mesclas possíveis. Porque a gente também... Você quer curso? Então, me acompanhe aqui que uma hora dessa aparece. De vez em quando a gente abre inscrições para o meu método Estética Clínica Seu Negócio. Não fica o tempo todo com as inscrições abertas, mas de tempos em tempos a gente abre as inscrições. É só me acompanhar aqui, se inscreve aqui, me segue que eu vou conseguir te avisar quando isso acontecer. Então vamos para o conteúdo. Quando você pensa na mesoterapia como um todo, você tem que entender essas 3 famílias, vamos dizer assim, de substâncias que podem compor uma mescla. Então a gente fala de L de lipolítico, E de eutrófico e V de venotrófico. Então, lipolítico, uma função que vai trabalhar a quebra de gordura. Uma função, olha só, de Portugal, muito bem, Miss Pink Delp, Depio, legal. Me fala seu nome, você que é de Portugal. Opa, mais uma vez o nosso horário aqui atingindo o objetivo, que é atender o nosso público lá da Europa. Então, o que acontece, gente? Quando você pega lá, leve, L de lipolítico, E de eutrófico e V de venotrófico. Então, isso precisa, a primeira coisa que precisa ficar muito clara na sua cabeça, para você, inclusive você, Vânia, entender o seguinte,
que uma mescla ela vai ser composta de lipolíticos, eutróficos e venotróficos, dependendo da disfunção. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com gordura localizada ou celulite, que é uma combinação de gordura localizada com retenção de líquido, lipolítico vai entrar nessa formulação. Quando você aprende isso também, você começa a trabalhar conjuntos de substâncias que são substâncias multifuncionais. Por exemplo, se eu entendo que a celulite é uma disfunção, que ela tem gordura e também tem retenção de líquido, eu vou falar, bom, eu vou usar aqui um lipolítico bom o suficiente para tratar uma celulite e também tratar uma gordura localizada, entendeu? Então, essa já é uma percepção que vai falar assim, putz, se eu tiver tal substância, por exemplo, uma substância lipolítica clássica, que vai servir para o tratamento de celulite e também para um tratamento de gordura localizada, cafeína. Pronto. Evita de você ficar comprando várias mesclas e você fala assim, bom, eu tenho isso aqui. Depois tem as diferenciações, que eu vou te explicando aqui no decorrer da nossa conversa. Mas é assim, olha, eu sei que a cafeína é lipolítica, então já sei que é uma substância que eu posso usar tanto para gordura localizada quanto para celulite. Já sei que eu estou usando em 2 tratamentos. Substâncias eutróficas. Substâncias eutróficas são aquelas substâncias que vão dar uma característica hidratante, uma característica nutritiva para a pele. Tá? Pode ser administrada mais profundamente na subcutânea? Pode. Melhor se ela estiver entre derme e epiderme. As substâncias eutróficas, na verdade, elas trabalham muito bem a estrutura da pele, combatendo flacidez, promovendo hidratação, trabalhando também a questão trabalhando a questão das estrias, da flacidez. Então, são substâncias que têm esse tipo de característica que facilitam a flexibilidade. Por exemplo, substância eutrófica que eu mais gosto, que não falta aqui na minha clínica, chama-se ADN. ADN, ela é uma substância que ela é composta por ácido hialurônico não reticulado, mais condroitin. Ela tem uma forma de gel. Se você não tomar cuidado, você acha até que é um preenchedor por conta da viscosidade. A diferença é que essa substância, ela não é composta por ácido hialurônico reticulado. Então, ela vai promover uma hidratação fantástica, né? Mas ela não vai ter o mesmo tempo de duração e também o poder de preenchimento que teria um ácido hialurônico reticulado. Ela, inclusive, eu utilizo com outro conjunto de eutrófico, que é o famoso Skin Booster, né? Que tem lá mais de 50 substâncias com características eutróficas, nutritivas, hidratantes, revitalizantes de uma pele. Então, quando você faz isso, você potencializa a resposta. As pessoas gostam, na verdade, de estar aqui com uma substância que dê um resultado mais rápido. Então, quando você junta Skin Booster, que tem toda essa característica hidratante, tem aquele complexo, aquele coquetel de substâncias com a efetividade que ele tem, e você junta com o ADN na proporção de 1:1, ele tem um resultado fantástico. Então, isso você não pode esquecer. Então, eutrófico, de primeira linha. De primeira linha é bom, né? Não, mas um eutrófico, assim, que eu não deixo faltar aqui na minha clínica é o ADN. E eu te expliquei agora por quê. Deixa eu ver quem chegou aqui a tempo. Elizabeth. Se eu não me engano, Elizabeth é nossa aluna também da Suíça. Olha o pessoal chegando aqui e eu atingindo o meu objetivo de fazer essa live mais cedo. E a gente tem substâncias que são venotróficas. Substâncias venotróficas são aquelas substâncias que ela vai ter basicamente 2 objetivos.
Quais são os objetivos das substâncias venotróficas? Primeiro, é uma substância que vai trazer um efeito drenante, porque ele promove, né, o estímulo da circulação periférica. Então, ele tem um efeito drenante, não é? Quando você pega também uma substância venotrófica, ela vai promover um efeito também estimulante da circulação sanguínea, e isso pode facilitar a redução de um processo inflamatório, ela pode melhorar a drenagem da região, ela pode aumentar o poder de permeação de uma outra substância por promover a vasodilatação. Isso tudo são os fundamentos da mesoterapia. E quando você pensa, por exemplo, tem muita gente que pergunta para mim, professor, e o anestésico? Gente, o anestésico, numa mescla de mesoterapia, o efeito dele, ele é, na minha opinião, ele é duvidoso, né? Ácido alfa-lipoico. Alfa-lipoico, ele tem uma característica eutrófica, né? Hidratante. Então, quando você pensa no anestésico, muita gente fala assim, mas a mescla tinha que ter anestésico e tal. Pensa o seguinte, gente, você precisa, na verdade, ter uma informação na sua cabeça. O anestésico que a gente tem disponível para colocar nas mesclas de mesoterapia é a lidocaína ou procaína a 1 ou 2%. Legal. Imagina o seguinte, numa mescla composta por 10 ml, 2 ml eu coloco lá de lidocaína, e aí eu pego aqueles 2% e diluo naqueles 10 ml. O que vai acontecer? A potência de 2 vai cair para 0,2 por ml. Olha só. Se 2 já era pouco com efeito anestésico, imagina 0,2. Quando você pensa em lidocaína, a lidocaína é uma substância que ela demora mais um pouco, ela demora mais tempo para promover o efeito anestésico. Depois que ela promove o efeito anestésico, esse efeito ele é mais duradouro, tá? Já a procaína é o contrário, a procaína ela faz efeito mais rápido e também vai embora mais rápido. Então, quando eu pego uma mescla, por exemplo, de gordura localizada e coloco a lidocaína, ela tem um aspecto mais de diluente dos demais componentes da mescla do que propriamente o efeito anestésico. Aí se você perguntar assim, mas você trabalha com lidocaína nas suas mesclas? Não. Eu trabalho com substâncias ali combinadas na concentração que eu desejo trabalhar sem a diluição da lidocaína. É muito semelhante quando você usa a lidocaína na mesoterapia, estou sendo bem claro que é na mesoterapia, porque no bioestimulador, ela tem um efeito diferente. Quando eu faço um botão anestésico é diferente, né? Mas estou falando aqui numa mescla, ela vai mais produzir um efeito diluente do que propriamente o efeito anestésico que a gente quer. Às vezes você termina de fazer toda a aplicação e aí que vai acontecer o efeito anestésico. Então, isso você precisa ficar atento. Você precisa saber, olha, eu quero esse efeito. Às vezes, você quer diluir a preparação. Algumas vezes a gente vê profissionais falando assim, poxa, professor, eu gostaria de não ter essa concentração, mas ter aquela concentração. Então, aí eu posso usar a lidocaína como esse recurso, porque é uma substância estéril, é uma substância que vai ter aquele efeito diluente mesmo, e vai trazer para nós o efeito desejado. Então, aqui eu vou te dar 3 exemplos de mesclas. Por exemplo, eu quero ter uma mescla que a Biometil faz ao meu pedido, que ela leva o nome de NP13. Do que é composta a NP13? A NP13 ela é composta de vitamina B12. Nilson, qual que é a função da vitamina B12? Então, eu estou te ensinando aqui, quando você for avaliar uma mescla,
você precisa saber avaliar. E com leve você consegue avaliar. Por exemplo, a vitamina B12, que é aquela que dá aquela cor avermelhada, se alguém já viu um vídeo meu de gordura localizada, vai ver que eu estou usando um líquido avermelhado, meio rosa. Quem dá a cor para ela é a vitamina B12. A vitamina B12, ela tem um efeito, ela tem uma capacidade de uma ação lipolítica secundária. Como assim, professora, uma ação lipolítica secundária? A ação lipolítica secundária se dá pelo seguinte, ela não vai ser um lipolítico tão potente quanto a cafeína, mas ela ajuda também na quebra de gordura e ela tem um papel importante, principalmente quando a gente está tratando gordura localizada, que é o papel seguinte, olha, de impedir que as células ou subprodutos da gordura que foi destruído no processo da ação da mescla, que ele não pare em vasos sanguíneos ou em órgãos ocos. Então, ela facilita esse processo. E também facilita a metabolização da substância no fígado. Então, ela é um hepatoprotetor, ela é um lipolítico e ela é um vasoprotetor. Olha só quanta função para uma substância. Então, está analisando ali NP13, NP13 tem essa característica. Tem inositol e taurina, que também são lipolíticos com uma característica energética para potencializar a quebra e também o metabolismo da gordura. Aí você pega, o que tem mais lá? Tem cafeína, lipolítico clássico, tem benzopirona, né? Que a benzopirona é o venotrófico que a gente precisa, e essa combinação desses componentes fazem um resultado fantástico. Agora, um exemplo de uma substância eutrófica. Vamos lá, vamos pensar numa substância eutrófica, que uma mescla, que ela tenha vários efeitos diferenciados. Por exemplo, se eu pegar uma mescla composta, por exemplo, por ADN, ADN que eu falei agora há pouco, um eutrófico fantástico, que tem uma viscosidade muito interessante, que ele transmite uma hidratação muito boa e ela é visível. Então, se eu pegar essa mescla e colocar lá vitamina C, outro eutrófico, hidratante, rejuvenescedor, ele também tem uma função restauradora, antioxidante. Bom, faltam adjetivos aqui para a gente qualificar a vitamina C. Então, eu coloquei ADN, vitamina C. Se eu colocar aqui mais, olha só, uma coenzima Q10, outro eutrófico, extremamente potente. Vamos colocar mais alguma coisa aqui? Você quer colocar um DMAI? Então, você coloca um DMAI. E você pode colocar também uma biotina. Olha só, ADN, vitamina C, DMAI, biotina e quem mais que eu falei? Esqueci de uma. Biotina e o alfa-lipóico. Combinei essas preparações, eu consigo tratar flacidez corporal e facial. Eu consigo fazer uma boa hidratação facial. Eu consigo também tratar estrias. Olha só, hidratação corporal e facial. Consigo trabalhar flacidez, consigo trabalhar estrias. Se eu tirar dessa formulação, por exemplo, a coenzima, se eu tirar o alfa-lipóico e eu colocar ali um SAC e a cafeína. SAC é um precursor de cafeína e um precursor de silício orgânico. Se eu colocar essa substância, eu consigo fazer um tratamento excelente para a celulite. Por quê? Qual que é o fundamento aqui? Substâncias eutróficas e lipolíticas vai trabalhar muito bem a celulite, porque vai eliminar a gordura e vai combater a flacidez que a ausência da gordura na celulite pode causar. Você vê como que você vai trabalhando a questão
do leve e trazendo para a sua formulação, para a sua mescla, o resultado que você deseja. E tem mais uma dica aqui que eu vou te dar, que é a seguinte, olha. Toda vez que você começar um tratamento de mesoterapia, dê tempo para o organismo do seu cliente para que ele possa assimilar a mescla. O que é assimilar a mescla? Ele vai entender a resposta, ele vai promover o resultado no tempo dele. Então, quando você faz isso, por exemplo, você formulou ali uma mescla para gordura localizada. Na outra sessão, se você trocar de mescla, meu Deus, você não deu tempo nem do organismo assimilar aquilo que ele precisava assimilar. Entendeu? Ele não deu tempo dele assimilar. E aí você muda a mescla. Aí na outra semana você coloca uma outra mescla. Poxa, se tiver resultado, você sabe o que promoveu o resultado? E se não tiver resultado, você sabe qual foi a combinação que você fez das 3 mesclas, cada semana uma mescla? Qual delas que promoveu o resultado que você imaginou ali que fosse ter? Então é assim, gente. Eu sempre falo uma coisa para vocês, seja lá o procedimento que eu estiver usando, menos é mais. Sempre menos é mais. Como assim? Bom, eu selecionei essa mescla, eu entendi a necessidade do meu cliente, essas são as substâncias que eu uso como referência na minha clínica, então eu vou trabalhar com ela uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, e vou acompanhar o resultado. Ah, numa gordura, como que eu vejo que está evoluindo ou que não está evoluindo? Com adipômetro. Vou lá com o adipômetro e faço a prega de gordura. Faço as medidas. A cada sessão, você deve refazer, presta atenção, todas as medidas, como se fosse o primeiro dia que você estivesse atendendo sua cliente. Por que que é importante isso? Porque você vai ter sempre a mesma referência e o mesmo parâmetro. E aí você consegue analisar se de fato aquela pessoa está perdendo ou não medidas. Se a gordura está diminuindo ou se ela está aumentando. E isso, por uma vez, duas com a mesma mescla, você pode entender. Essa mescla não está funcionando. Se estiver evoluindo do jeito que você gostaria, daqui a pouco você vai falar assim, bom, essa mescla tá funcionando, eu vou continuar com ela. Só vou mexer nessa mescla quando? Quando eu ver que a prega de gordura está muito pequena e a flacidez está aumentando. Aí eu vou substituir substâncias que têm características lipolíticas por substância de característica eutrófica. E eu continuo com o tratamento. Quantas sessões? Quando a gente trabalha corporal, de 5 a 10 sessões. Ah, professor, e aí? O que eu devo fazer depois da 10ª sessão? Dá um descanso para o seu cliente, mas oriente, para ele continuar trabalhando os hábitos, usando o home care, que é indispensável, gente. A gente precisa criar o hábito do home care nos nossos clientes, por quê? Quando você cria o hábito do home care nos seus clientes, ele continua fazendo tratamento em casa. Ele lembra que ele se comprometeu com você, né? E com o bolso dele, inclusive, ou dela, de estar fazendo aquele tratamento. E não fazer, ela vai estar ferindo o compromisso dela, está jogando dinheiro fora e o principal de tudo, vai estar comprometendo a sua saúde. Então, quando você trabalha esse tipo de situação, você consegue trabalhar muito bem tudo. Deixa eu, agora, gente, eu vou fazer o seguinte, vou responder algumas perguntas. E se tiver alguém que é de fora do país, que eu vi aqui que tem gente da Suíça, tem pessoas de Portugal, não é? Que quer me fazer uma pergunta, eu vou atender aqui no chat ao vivo, tá bom? A Edivana Mota está me perguntando, e a L-arginina? Olha, a L-arginina é uma substância tão interessante. Esses dias eu estava estudando um pouco mais a respeito de L-arginina. A L-arginina, ela desencadeia vários processos, entre eles o do metabolismo, para você trabalhar.
a gordura, para você quebrar a gordura, então eu posso chamar ela de lipolítico. Ela trabalha a circulação sanguínea, potencializando o ganho de massa, né? Então, a L-arginina é uma substância, um grande coringa. É uma substância, inclusive, que ela pode, né, ser trabalhada no sentido de trabalhar até questões faciais. Amor? A Miss está perguntando aqui, quem tem tensão alta para usar cafeína? Deve ser pressão alta, né? Eu não sei, a Misa de Portugal, né? Vânia de Portugal. Vânia, é assim, olha, a cafeína ela não é indicada para pessoas que têm hipertensão, ou então pressão alta, e que estão desreguladas, né? Se você trabalhar uma concentração de até 50 miligramas na sua mescla, contendo lá, né, 10 ml, ela vai ficar diluída ao ponto de não trazer grandes complicações, tá? Mas geralmente, quando a pessoa está ali, você está em dúvida se a pressão dela está controlada ou não, você pode usar, Vânia, o saque, que o saque ele é precursor de cafeína e ele também é precursor de silício orgânico. Então, ele tem uma função lipolítica e eutrófica associada, tá bom? Professor, na mescla que tem, deixa eu ver aqui essa pergunta. A mescla que tem hialuronidase, que é bem eficaz na gordura localizada, eu posso associar a vitamina B12 como hepatoprotetor? Você não só pode, como você deve. Muito inteligente essa sua pergunta. Professor, as mesclas que o senhor indica, eu compro separada cada substância para poder aplicar? Você compra separada, sim. Deixa eu te explicar uma coisa também. A gente tem a NOGP, Laboratório Farmacêutico, que é um laboratório que a gente tem lá toxina botulínica, preenchimento, substâncias da biometil. A gente tem uma série de soluções para estética avançada. Aí, se você quiser saber mais informações, você só me manda um direct que aí eu te direciono para a minha equipe. Pode subir a cafeína por a teacrina? Pode, pode, pode sim. Obrigado. É isso aí, gente. Tem mais alguma pergunta? Miss, você quer conversar comigo ao vivo, me contar um pouquinho da sua experiência aí em Portugal? Para fazer hidrolipoclasia com soro fisiológico, quantos ml eu posso aplicar em cada sessão? Olha, é assim, vamos lá. Vamos estruturar a minha resposta. Primeiro, hidrolipoclasia a gente vai trabalhar no tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo, a gente trabalha até 3 ml. Então, o limite máximo de soro fisiológico por aplicação numa hidrolipoclasia não aspirativa é de 3 ml. Ok? Então, é claro que a hidrolipoclasia você vai trabalhar com uma prega superior a 3 centímetros. Se você pegar uma prega de 5 centímetros e às vezes uma gordura compacta, você vai precisar de mais soro para promover aquela quebra de forma mais eficiente. Então, você vai precisar promover aquela quebra. Então, você pode chegar ali a usar 2, 3 ml por ponto, mas você usa pontos separados. Então, por exemplo, você pega um abdômen relativamente grande, com uma prega de gordura grande, você pode trabalhar entre 20 e 30 centímetros tranquilamente, respeitando o máximo por ponto de 3 ml. E também lembrando que para cada 1 ml de soro, você precisa trabalhar 1 ml, 1 ml não, 1 minuto de ultrassonografia.